Olá pessoal, tudo bom? Sérgio Altenberg aqui da Cena Digital. Hoje eu estava querendo falar com vocês sobre a terceira vantagem competitiva digital que nós temos, que são as plataformas digitais. Não sei se vocês se lembram, mas nos dois vídeos anteriores a gente falou sobre a experiência do cliente como uma vantagem competitiva digital e nós falamos também sobre a questão do conteúdo como vantagem competitiva digital. Então, hoje nós vamos falar sobre a terceira vantagem competitiva digital, tá? Mas antes disso, eu tinha três avisos importantes que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, tem um bônus aí especial no final do vídeo que eu vou passar para vocês. Segundo, eu queria falar sobre o meu webinar de Introdução à Transformação Digital. Esse webinar já foi lançado, ele está no Hotmart, vou deixar para vocês aqui no comentário embaixo. E é um webinar que eu fiz live, eu gravei depois um webinar especial, então todas aquelas pessoas que não assistiram vão ter a oportunidade de ver os principais conceitos, estratégias, enfim, ter uma visão geral sobre a transformação digital, tá? Então não percam aí essa oportunidade, acessem o link lá embaixo. E, em terceiro lugar, eu queria também falar para vocês que eu estou começando a rodar uma série nova, uma série chamada Transformação Digital Brasil em Cena. Por que eu fiz isso? Porque eu percebi, depois que eu lancei o meu e-book, que também é outro produto também para compartilhar com vocês, que a maioria dos casos que eu estava apresentando no meu e-book são casos ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, né, os cases de sucesso de transformação. E eu resolvi, então, fazer um apanhado geral de tudo aquilo que está acontecendo no Brasil de transformação digital de sucesso, para que todas as pessoas possam conhecer, usar como fonte de referência, enfim. Então, estou lançando essa série, e essa série é um conjunto de entrevistas que eu estou fazendo com executivos de informática das mais diversas empresas, dos mais diversos segmentos de negócio, justamente para se ter uma visão pragmática, né, de quais são os desafios que estão sendo impostos, como eles estão sendo resolvidos, quais são os resultados que estão sendo obtidos, né, por esses profissionais e principalmente quais são as lições que estão sendo aprendidas, tá bom? Então essas eram as três mensagens que eu queria compartilhar com vocês primeiramente, tá? Bom, o que é uma plataforma digital, né? Todo mundo fala muito nisso, né? Plataforma digital, todo mundo sabe que a Amazon é uma plataforma, que a Apple é uma plataforma, né? Que o Google é uma plataforma, mas qual será a definição concreta de uma plataforma digital, né? Então, segundo um livro sobre estratégias de plataforma digital, que eu também vou deixar a referência bibliográfica para vocês, a definição de plataforma digital ela é uma infraestrutura que viabiliza a troca entre produtores e consumidores de forma automática, de forma interativa, de forma ordenada, né? E que possibilita, assim, a criação de valor para todos os envolvidos. Então, essa é a definição de uma plataforma digital. O conceito já existia de plataformas, né? É um grande supermercado, vamos dizer assim, uma grande Ceasa, né? Que junta diretamente produtores e consumidores, mas que não tem, obviamente, as ferramentas digitais. Então, a plataforma digital é um dos grandes acontecimentos, uma das grandes vantagens competitivas que a gente tem com o avanço das tecnologias digitais e, consequentemente, da nova economia. Tá? E quais são as características, né, que uma plataforma digital tem que diferenciar ela de outros mecanismos, né? Bom, a primeira delas é que a plataforma digital, em geral, ela elimina intermediário. Se a gente pegar, por exemplo, uma Amazon, e me desculpem estar usando o exemplo da Amazon sempre, mas ele é mais fácil para efeitos didáticos, tá? A Amazon criou uma plataforma do Kindle, que é uma plataforma onde os autores de livros podem fazer, imprimir, editar o livro deles direto nessa plataforma, sem precisar de editoras que vão fazer um crivo, que vão querer postergar o lançamento, que vão ficar com grande parte do lucro, né? Que são verdadeiros filtros, né, nesse mercado. Então, a eliminação de intermediários é um dos primeiros fatores que você nota quando você tem uma plataforma digital. O segundo fator diferenciador de uma plataforma digital
seria as novas formas de você gerar valor e de você criar oferta, né? Quem é que imaginava, antes de, sei lá, de 2000, que você ia conseguir pegar um táxi que não era táxi, que era um carro do Uber? Quem é que imaginaria que você ia fazer uma reserva para se hospedar num lugar que não fosse num hotel convencional, né? Ninguém pensava num Uber. Então, essas representam ofertas que você não tinha antigamente. E isso é possibilitado devido ao surgimento das plataformas. A terceira questão diferenciadora das plataformas digitais é que elas têm ferramentas de extração de dados que possibilitam dar um feedback para as comunidades, de maneira que, cada vez mais, os produtos e serviços que estão sendo oferecidos são produtos de qualidade. Eu vou usar como exemplo agora outra plataforma famosa, me desculpem, que é o YouTube. O YouTube, nos primórdios dele, a maioria dos vídeos era uma porcaria e era vídeo erótico. Só que eles começaram a implementar uma série de mecanismos de inteligência artificial, de ranking, de rating, né, de acordo com o que o público estava julgando, e foram eliminando, separando o joio do trigo, de maneira tal que hoje você tem sistemas de filtro que te possibilitam acessar conteúdo de qualidade, conteúdo que está alinhado ao que você quer, né? Então, isso também é um outro diferenciador de uma plataforma digital. É essa grande capacidade inteligente de criar filtros para você achar o que você quer e até mesmo de te sugerir produtos que são similares ao que você está procurando, ao que você comprou. Então, quando você vai, por exemplo, numa Amazon, você já viu lá, né, que quem comprou esse livro também olhou esse livro. Isso é uma coisa que hoje está muito comum, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto na Amazon, nas grandes plataformas. Isso é uma característica diferenciadora. A quarta característica diferenciadora é que as plataformas digitais, elas invertem o foco da empresa. Por quê? Antigamente, né, ou até os tempos atuais, para a grande parte das empresas, o foco era na sua infraestrutura, nos seus ativos, né? Como controlar esses ativos, como reduzir custo, como ter economia de escala, né? Pois é, com a plataforma digital, o cliente é o rei. Então, o seu olhar ele fica totalmente para fora da empresa. Tudo que você puder fazer para cativar esse cliente, para melhorar a experiência dele, para poder prever o que ele quer, para você poder oferecer serviços adicionais, você vai fazer. E isso acaba sendo mais importante do que todos os ativos que você tem. Porque, como a gente já vê adiante, ativo é uma coisa que você pode usar, mas não necessariamente ser o proprietário. Então, essas são as 4 características que eu considero as mais importantes dentro de uma plataforma digital. E como é que as plataformas digitais estão trazendo, estão causando disrupção no mercado, né? Bom, a primeira grande forma de disrupção, na minha opinião, é quando você começa a substituir fornecedor e intermediário. Então, existe um caso muito bacana, além desse caso que eu falei do fornecedor lá do Kindle, né, da Amazon, de uma empresa asiática chamada Viki, de Singapura, e essa empresa ela começou a usar serviços de tradução dos vídeos deles para coreano e para japonês. E ela fez isso oferecendo para o mercado, para os indivíduos, a possibilidade de fazerem isso mediante receber dinheiro. E aí, com o tempo, eles foram melhorando essa escolha, eles têm um corpo totalmente terceirizado de tradutores, né? E não tem que ficar pagando folha de pagamento nem nada. Então, eles criaram, eles substituíram os fornecedores convencionais, que seriam aqueles tradutores, por mão de obra que está disponível na internet, no mundo inteiro, e que se dispõe a fazer a tradução para japonês e para coreano. O segundo tipo de disrupção também que está sendo causada é a disrupção relacionada a novas formas de comportamento do consumidor. Se a gente pegar, né, o Uber, o Airbnb, né, você vê que você está entrando no carro de uma pessoa, não estranha, para ela te levar em outro lugar. Não é um táxi de uma companhia de táxi, né? É um carro da pessoa. Se você estiver pegando o Airbnb, você está dormindo no apartamento de alguém que é dono daquele apartamento, né? Não é um empreendimento comercial. Então, a gente inaugurou o que se chama The Internet Enabled Intimacy,
ou seja, uma era onde a gente passa a ter uma intimidade baseada na internet. Esse é um comportamento que a gente jamais podia imaginar há 20 anos atrás, que a gente pudesse usar a casa do outro, o carro do outro. Inclusive, tem serviços agora que pegam seu cachorro, levam para cortar o pelo, traz de volta para casa, ou seja, você começa a ter uma intimidade com pessoas desconhecidas, porém resguardado, na maioria das vezes, por parâmetros que são importantes, né? Obviamente, no começo desse processo aí, tem umas histórias assim muito engraçadas, né? O Airbnb, por exemplo, ele foi, muitas vezes teve reclamação sobre ele, porque os primeiros caras que estavam alugando os apartamentos, eles estavam alugando para fazer orgia. Então, obviamente, nenhum proprietário de apartamento vai ficar muito satisfeito com isso. Então, eles foram com o tempo melhorando, né, essa intimidade criada pela internet, com aqueles filtros, para não deixar acontecer isso mais, né? Outra coisa também que eu acho muito interessante e que é disruptivo seria o estímulo que essas plataformas dão para que haja um comportamento ético dentro das plataformas, né? Que é o que a gente chama de uma curadoria. Então, se você coloca vídeo pornográfico no YouTube, eles vão lá, detectam e tiram, né? E você recebe uma observação e pode até perder a sua conta. Se você colocar um vídeo racista ou um post racista no YouTube, teoricamente eles deveriam também estar cortando isso, né? Então, existe uma certa curadoria no sentido de cuidar do conteúdo que transita por essas plataformas para que nenhum dos entes que sejam produtores ou consumidores se sintam incomodados com isso e deixem de apresentar os seus produtos e serviços dentro dessas plataformas. Eu acho que o quarto fator disruptivo que as plataformas digitais também estão trazendo é a separação entre ativo e valor, né? Nunca a gente teve negócios, né, até 2 décadas atrás, onde você podia alugar um apartamento que não era seu, né? Usar um carro como motorista de Uber, né, que era alugado também, que não era teu, para você poder faturar em cima, né? E existe até uma empresa na internet chamada Corrialo, não sei como é que se chama nos Estados Unidos, que ela faz a locação de equipamento hospitalar. Então, os hospitais passam a utilizar equipamentos de exame ou a capacidade ociosa desses equipamentos ociosos para fazer os seus exames sem precisar necessariamente ter os ativos. Então, cada vez mais, a nossa sociedade, nosso sistema, ele está caminhando para isso. Mais acesso do que posse. E isso está sendo facilitado, viabilizado pelas plataformas digitais. E, por último, né, eu diria que a última disrupção assim, que chama bastante atenção é o que a gente chama de reintermediação. Por que reintermediação? Porque agora, em vez de você ter um intermediário que está fazendo um meio de campo entre você, né, que é comprador ou vendedor, e a outra ponta, você tem a própria plataforma fazendo isso através de filtros, de políticas, de avisos, de uma série de sensores, né? Para evitar, então, esse desgaste, para evitar que os participantes da plataforma saiam dela e acabem indo para outra, né? Então, isso é uma espécie de reintermediação, né? Muitas vezes, quando você compra, aliás, quando você vende uma coisa no Mercado Livre, na Amazon ou no eBay, né, que são plataformas, você paga uma comissão para a plataforma. Então, não é que você deixou de ter intermediários, mas você deixou de ter uma quantidade grande de intermediários, você deixou de ter burocracia e você, com 1%, obtém o serviço inteiro dessa plataforma. Tá? Bom, vamos indo um pouco adiante nesse processo. Como é que as plataformas digitais elas crescem? Como é que elas se tornam esses grandes mecanismos, né, como eBay, Amazon, como, enfim, todas essas plataformas hoje que a gente conhece, né? Elas crescem baseadas num fenômeno, né, que foi muito bem explorado pelo pessoal do Google. Eles têm um economista lá, e pelo David Shapiro também, que é um acadêmico, chamado Economias de Escala na Demanda. Isso significa que, normalmente, a gente, na época
da produção em massa, a gente tinha economia de escala, mas na oferta, na produção dos produtos, não é? Você fazia carros aos montes, né? Como eu já falei aqui nos vídeos anteriores, você podia fazer, sei lá, 1.000 carros por dia, 10.000 carros por dia, né? Agora a gente tem um fenômeno que é o oposto, é uma economia de escala, porém do lado da demanda. O que significa isso? O Uber começou com 5 limusines em São Francisco, limusines pretas. E com isso ele conseguiu 5 clientes. Depois, por causa dos 5 clientes, o Uber conseguiu convencer 10 limusines pretas a entrarem no serviço. E com isso apareceram 30 clientes. E aí, em função disso, o Uber conseguiu convencer a entrar o dobro de limusines. E aí, por causa disso, entrou o dobro de clientes. Então, esse é o efeito rede. Quanto mais de um lado da rede você tem, do lado produtor, mais aparece do lado consumidor. E a recíproca é verdadeira. Quando começa a sair muito produtor, o consumidor também vai embora. Tanto que a gente tem redes, plataformas como Orkut, né, e Yahoo, que sumiram, porque as pessoas foram abandonando e foram indo para outras redes. Mas o efeito rede positivo é um efeito onde quanto mais oferta, mais demanda, quanto mais demanda, mais oferta, e isso vai crescendo de uma forma exponencial até que a empresa obtém, sei lá, 1 bilhão ou 100 milhões de clientes, de participantes dessa rede, né? E com isso ela pode fazer o IPO dela, ou ela pode mudar a sua forma de cobrar, e certamente ela vai estar com uma situação financeira bastante boa, né? Então, antigamente se achava que para você crescer no mercado era importante você roubar mercado dos outros, a estratégia do market share. Então, com isso, você botava o preço lá embaixo para você conquistar mercado. E agora não. Agora, o que importa é conseguir mais pessoas para participar da tua plataforma, tanto consumidores quanto produtores. Então, a sua plataforma tem que estar na cabeça de todo mundo. Ela tem que oferecer funcionalidades e vantagens, valor agregado que justifique a vinda de todo mundo para ela. Tá? Então, esse é o famoso efeito rede. Vamos falar agora de alguns exemplos de plataformas digitais, né? Eu vou citar poucos exemplos, porque eu acho que já são muito conhecidas, mas, de qualquer forma, se a gente olhar para o varejo, a gente tem a Amazon, a gente tem a Alibaba, a gente tem o Walgreens nos Estados Unidos e a gente tem também a Burberry, né? Que faz aquelas roupas há mais de 100 e poucos anos, aqueles casacos, trench coats, né? Eles viraram uma plataforma também, e simplesmente não são mais uma loja apenas, né? Você tem o TripAdvisor como uma plataforma de viagem bastante parruda, né, e conhecida. E do ponto de vista de transporte, você tem Uber, Lyft, 99, né? Na Índia tem uma plataforma também muito interessante, que consegue ver os preços de todas as passagens de ônibus para o país inteiro, e a pessoa não fica perdida tentando entender qual que é a mais barata em função do horário ou em função da origem e destino. O sistema de transporte na Índia é muito desorganizado, e essa plataforma está ajudando o povo lá muito a entender quais seriam os melhores preços e horários para poder seguir adiante nas suas viagens. E nós temos também algumas plataformas interessantes aqui de serviços profissionais. Você tem uma chamada Fiverr, você tem uma chamada Upwork, né? Você tem uma aqui no Brasil que o pessoal também já falou, né? Chamada 10 Pila, né? E outras aí também que são bastante conhecidas, onde você tem freelas que oferecem serviços deles e você tem os clientes que colocam os projetos ali e costumam haver, então, quem é que pode proporcionar o melhor serviço dentro das melhores condições, né? Isso está cada vez sendo mais usado. Bom, além disso, qual é o futuro, né, das plataformas digitais, né? Bom, o futuro basicamente vai ser um crescimento exponencial disso, né? Por várias razões, né? A primeira é porque você tem um monte de startups aí que estão vendo a oportunidade de eliminar intermediários e criar plataformas que são poderosas e que vão estar unindo oferta e demanda. Você tem também as próprias empresas existentes, já seculares, né, que estão criando as suas plataformas não só para se defender, mas aproveitando também as vantagens competitivas que eles têm.
Então, eu já falei em vídeos anteriores da Panasonic, né? A Panasonic, ela criou uma plataforma no Japão chamada Panasonic Home. E é uma plataforma que tem mais de 20 empresas que trabalham com ela nisso. E o que ela faz? Ela constrói casa para as pessoas, ela coloca todos os eletrodomésticos nessa casa e depois ela cuida de toda a manutenção e de toda a eficiência energética dessa casa. Então, com isso, a Panasonic está mudando o posicionamento dela de uma empresa que só resolvia um problema de som, de áudio, né, e eventualmente de eletrodoméstico, para uma empresa que está resolvendo uma questão mais ampla, que é a questão de morar bem, né? Então, isso é uma coisa extremamente marcante que a gente está vendo acontecer, e cada vez mais a gente vai ter plataformas em segmentos de negócio. Eu tive prestando consultoria para uma grande empresa de construção, vocês vão ver porque ela vai aparecer nessa minha série de transformação digital, o Brasil em Cena. E essa empresa de construção também está criando uma plataforma onde ela vai fidelizar os clientes dela. Então, o cliente ele pode, desde procurar apartamentos, verificar financiamento, né, fechar a compra e fazer os contratos pela plataforma, como ele também pode depois achar serviços de reforma, materiais, supermercado, convênios com uma série de outras lojas. Para quê? Para tudo isso, para fidelizar o cliente. Então, vocês veem que não importa qual seja o ramo que a empresa esteja, todas elas podem funcionar como plataformas. E o futuro vai ser a briga para ver qual vai ser a plataforma que vai ser líder no seu mercado dentro de cada segmento de negócio, né? Então, hoje você já tem alguns líderes aí bastante claros, né, que estão brigando entre si. Então, você tem Google, Amazon, Microsoft e Apple. Esses são os maiores que a gente tem, que estão começando até a fazer plataformas em outros segmentos de negócio, porque ali não tem muito mais o que roubar do outro, né? Então, eles estão indo para a parte de logística, para a parte de saúde, né? Você vê isso muito no Google, na Apple, na Microsoft, né? Mas a tendência mundial é a gente ter um número cada vez mais significativo de plataformas digitais, né? Então, eu queria só relembrar para vocês, então, que tem uma série que eu estou fazendo de transformação digital Brasil em Cena, aonde a gente vai estar apresentando cases de sucesso das empresas no Brasil. Muitos desses cases são em cima de plataformas digitais, então acho que vai ser um complemento extremamente interessante. Eu gostaria também de dizer para vocês que o meu e-book ele está à disposição de vocês. Esse aqui é o bônus agora, para quem ficou até o final. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço para vocês fazerem download no meu e-book, assim como também vou deixar aqui embaixo os livros que eu usei como referência para fazer essa apresentação. E, pessoal, basicamente é isso. Eu queria agradecer a vocês, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, eu queria pedir para vocês também contribuírem com ideias e comentários. Me digam se vocês têm alguma plataforma brasileira que vocês consideram uma plataforma assim, nota 10, que não deve nada às plataformas internacionais, para que a gente possa continuar, então, falando sobre esse assunto que é tão importante dentro da nova economia. Tá? Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo, ok? Até a próxima.